Aqui a história do produtor se confunde com a história do lugar. Ah, entendi. Tá. Então, para trás do rio é uma sesmaria e para frente era outra sesmaria. Então, o rio era que dividia uma sesmaria da outra. Antes de qualquer sistema produtivo, existe gente. E por trás de toda fazenda que segue de pé, existe uma história de família sendo construída todos os dias. Dele aqui, eles são em 2 irmãos, ele, uma irmã e um irmão. Eles acabaram no processo sucessório dividindo a área, mas eles estão trabalhando juntos, só que cada um tem um gado, tem o seu gado. De uma certa forma acaba perdendo um pouco uma força, mas pelo menos eles resolveram de uma forma essa parte de governança e sucessão de uma forma amigável. E isso é muito bom, independente se cada um tem um gado, se eles estão trabalhando separado, tudo bem. Mas o importante é que não tenha discussão, existe uma harmonia. Foi um jeito onde eles chegaram a um acordo. O Sérgio sempre foi o gestor da família, né? Os outros 2 não são da atividade. Só que eles acharam por bem cada um fazer a sua parte, mas eles compartilham toda a mesma estrutura, eles compartilham a infra, né, do lugar. Nenhum pasto produz da mesma forma o ano inteiro. A forragem responde ao clima, à luz, temperatura, chuva e ao manejo. Entender essa variação não é detalhe técnico, é estratégia. Aqui no Rio Grande do Sul, o campo nativo abre oportunidades únicas, mas oportunidade só existe para quem se antecipa. Quando não há planejamento, a estacionalidade de produção vira dependência. E quem depende apenas do que o ambiente entrega, aceita produzir menos. Naquelas outras fazendas, no caminho que a gente fez de Rosário, eu estou falando sempre do estabelecimento das culturas de inverno, aveia, azevém. Pode ser pós-soja, que a soja é feita no período do verão, né? A partir aí de outubro o pessoal planta, vai colher em maio. Logo depois que sai a soja, consegue vir as áreas de aveia e azevém. Outra alternativa é o estabelecimento dessas culturas de inverno em cima do campo nativo. Isso aqui é um campo nativo. Mas, nesse aqui especificamente, não tem o estabelecimento dessa aveia e azevém. É um campo normal. Existe a possibilidade de explorar, porque o campo nativo no Rio Grande do Sul, ele tem espécies de verão, inverno, outono e de primavera. E elas vão tendo sucessões de produção. Porém, a produção final, quando comparada com uma tropical, essas áreas do centro-oeste, do sudeste, como as braquiárias, os pânicos, né, ele produz menos. Então, eu preciso ter uma ideia de ajustar o planejamento forrageiro para esse campo que produz menos, para eu poder ter uma carga, ou seja, a quantidade de animais adequada para essa situação aqui. Então, claro que a capacidade de suporte desse campo aqui é menor do que uma tropical. Mas se ele tivesse o inverno aqui junto, a parte de aveia e azevém, a produção seria maior. Isso é o que se chama de campo nativo melhorado. Então, aqui essa imagem é de um campo nativo normal, sem
a inclusão dessas espécies de inverno. Esse é o cenário do Pampa gaúcho, da parte da produção nos campos nativos. Então é importante que são várias estratégias de você usar a tua base forrageira. Então, no caso aqui, esses são campos adaptados a essa região. E por que que é campo? Porque a quantidade de chuva é menor. Se fosse muita chuva, seria floresta. Aqui são, você vê quando a chuva ela dá bastante, as barragens elas pegam e elas vertem, né? E sai água pelo ladrão. E tomar mais cuidado. Choveu bastante aqui. Olha esse ambiente. Esse ambiente é maravilhoso. Mas ó, essas são áreas, na verdade, na beirada do campo. Mas quando os campos são mal manejados, você acaba tendo um problema de entrada de daninha, ocupação com outro tipo de planta. Cada lugar é um lugar. Cada jeito de você lidar com uma fazenda é diferente. Se você tira essa planta forrageira, esse campo daqui, você acaba inserindo depois uma outra planta, ela acaba sendo uma exótica. Por quê? Porque ela não é desse ambiente. E olha aqui, um processo que existe muito é você fazer suplementação dos animais nesse período. E a fauna é muito legal. Você tem muitos animais silvestres nessa região aqui. Então, um ambiente maravilhoso. E aí o típico gaúcho vindo revisar o gado, e sempre tem o cachorro. Buenas! Sempre com o cachorro, sempre. Isso é uma coisa que eles não abandonam. É o cavalo e o cachorro. Nas camperiadas, que eles falam, o cachorro. Essa aqui é uma APA, é uma área de preservação ambiental também. Então, por determinação alguma dessas áreas você não pode mexer, né? Então, é um bioma mais controlado. Ó, o outro cusco aqui, ó. Provavelmente tem um outro campeiro, ou ele é desgarrado daquele outro cara lá na frente. Outro cachorro, ó. E tudo border collie, eles chamam aqui de campeiro, né? Vamos lá, conhecer um pouco mais do interior desse alegrete aqui. Chegando na parte mais alta aqui dessa região, aqui tem muita ovelha, ó. Esses campos mais de pedra, pastinho mais baixo, pelo hábito de pastejo das ovelhas, é mais adequado. Agora, olha o campo nativo, se ele não for suplementado, ou se ele não tiver as áreas de aveia e de azevém, os animais não têm uma condição tão boa, ó. Isso é meio que comum no Rio Grande do Sul inteiro, inclusive várias categorias juntas. Isso aqui a gente ajusta com o manejo, né? E dá para fazer? Dá. Mas quando o campo está produzindo menos, com um valor nutricional menor, significa que a gente precisa adequar a categoria, usar uma categoria
menos exigente. Por exemplo, vaca prenha. Se eu usar vaca prenha aqui, ela tem menos exigência, pré-parto, obviamente, né? E aí você vai adequar melhor a essa condição. Olha a condição de pedra que tem aqui, né? Então a gente precisa entender sempre o ambiente. Aqui é um exemplo bem interessante e bacana para ilustrar quando a gente fala de perfil de solo e quando sempre nós estamos falando de afloramento de rocha ou uma estrutura física complicada. Dá uma olhada nesse perfil aqui. A rocha vem aqui de baixo, olha aqui, e esse processo todo aqui vai até lá em cima. E quando tem o intemperismo que a gente fala, é a transformação dessa rocha ao longo de milhões de anos em solo. Mas veja aqui, do ponto de vista de mecanização, como é que vai entrar uma grade ou um trator aqui de 20 a 30 centímetros, porque ela vai pegar isso aqui. Então não adianta mecanizar. Eventualmente você tem um perfil de solo ali que tem praticamente pouca rocha ou pedra, mas logo em seguida já não dá mais. Se você imaginar lá no centro-oeste, muitas áreas que tem cascalho, é muito parecido com isso daqui, né? Então aí a dificuldade de estabelecimento de algumas plantas forrageiras, por isso que no centro-oeste se usa muito andropógon, porque ele vai bem nessa situação. Mas aqui é um campo nativo, e esse campo nativo está adaptado a essa situação. E olha que interessante que a gente consegue ver o quanto que o sistema radicular, às vezes ele consegue vir até mais embaixo aqui. E sempre que a planta, por um bom manejo, aumenta a área foliar e ela consegue começar a botar carboidrato, ela mete sistema radicular aqui para baixo. E aqui embaixo sempre vai ter mais umidade do que lá em cima. Mas o importante desse perfil aqui é mostrar o quanto que existe de dificuldade de mecanização. O quanto que você precisa entender seu ambiente. Então, por exemplo, se eu quiser tirar esse campo nativo aqui, não faz o menor sentido, porque eu já não tenho nem um operacional de máquina para fazer. Agora, nessa região, você consegue trabalhar como sobressemeadura, por exemplo, de aveia e azevém. O azevém, por exemplo, ele não precisa ser incorporado, ele convive com o campo nativo. Então é uma alternativa muito legal de você melhorar o campo adicionando uma planta que produz bastante, mas respeitando esse perfil. Porque se você for mexer nesse perfil aqui, não vai dar certo. Esse é um ambiente, cara, que não dá para mexer. Olha aqui, ó, até tem um pouquinho de solo ali, ó. Mas em seguida ali já não tem, ó. Então aquilo que você falou, né, você vai mexendo nisso aqui, vira uma bagunça, porque tem 2, 3 hectares de pasto bom. E aí maneja como a pastagem? Não tem como. Não tem uma coisa homogênea? Não tem. Por isso que tem que respeitar realmente a questão do ambiente, né? E eventualmente pode ser até que uma daninha daquela ali, ela tenha um sistema radicular um pouco mais profundo, porque normalmente a planta forrageira, quando ela tem pouca parte aérea, ela vai ter pouco sistema radicular. Mas porque essa questão da conservação do solo e da água, cara, é importantíssimo. Dá uma olhada agora mais de longe, né? Você vê, a parte aérea do pasto ali, do campo, praticamente não existe, ó. Mas imagina a camada de impedimento que tem também ali. Aí você vai mexer nisso aí, que jeito? Nem todo ambiente permite mecanização. Solos rasos e afloramentos de rocha impõem limites claros à produção. Então essa região aqui, ela é caracterizada bastante por essa área de preservação. O relevo muda bastante, então você tem essa parte mais das montanhas, que aqui chama cerro, né? Essa parte mais alta. E normalmente na parte mais baixa, a gente encontra bastante afloramento de rocha, a gente encontra bastante pedra. Então é um solo difícil de você lidar. Só que a hora que você entra nesse tipo de várzea aqui, nessa parte baixa,
isso aqui é muito úmido. Aí aqui não tem essa pedra, né? Então esse esquema de áreas baixas e várzea no Rio Grande do Sul é uma coisa muito comum. Então eu preciso tomar bastante cuidado aqui, como que vai ser a minha mecanização, a minha parte agrícola. Aqui é muito difícil de você mexer nesse ambiente aqui. A melhor coisa é manter dessa forma e explorar com esse campo nativo que já está presente aqui nesse pedaço. Então é importante a gente respeitar a declividade, o tipo do terreno e a planta forrageira que está alocada aqui nesse pedaço. Em alguns lugares o solo não se esconde. Ele aparece nas estradas, nos afloramentos de rocha, nos limites que o próprio ambiente impõe. Aqui, produzir começa por aceitar essas condições. Justamente essa leitura que transforma dificuldade em identidade. Porque quando o produtor entende o lugar, o sistema passa a trabalhar a favor e não contra ele. Tudo isso que a gente está vivendo aqui só é possível em movimento. Estrada, pedra, rio, campo aberto. Em algum momento, a gente precisa parar a história um pouco para falar da máquina que nos trouxe até aqui. A 1300 realmente é uma moto que ficou bem mais potente do que a geração anterior, a 1250. Mas algumas coisas impressionam porque o torque está muito impressionante. E apesar de ela realmente ser uma moto mais pesada, mas na hora que você coloca ela a andar, ela já em deslocamento, eu senti ela bem mais leve do que a anterior. E uma coisa que é impressionante também é que eles, aumentando o centro de gravidade da moto, porque eles levantaram um pouco o motor, tem uma diferença aqui do entre-eixo, ela ficou com uma ciclística, ao meu ver, a minha condução, mais fácil. Apesar de eu estar andando com um pneu que não é um pneu de off, né, um pneu que vem original dela, eu acredito certamente que se a gente trocar, ele vai ficar até mais amigável numa estrada de terra, por exemplo. Na chuva e no asfalto eu gostei bastante, mas na estrada de chão eu prefiro trocar. E uma moto que tem 30 litros de tanque, quer dizer, tudo é muito grande. Mas se você pega, de repente, e compara com outras, de outras marcas, você pode até ter, de repente, uma moto que é mais potente ou uma moto que tenha mais velocidade, mas quando você pega o conjunto dela com relação a torque, peso, potência, motor, tamanho, ela praticamente é uma categoria à parte, ela meio que se separa, ela não pode não necessariamente ser a mais veloz ou a que tem a maior força, mas com certeza ela fica aí englobando tudo que tem de bom em todas as outras motos e que essas outras não entregam isso daqui. Então, para a gente que está sempre no asfalto, né, viajando longas distâncias, ela se comporta absolutamente muito bem quando a gente está na estrada. E quando você pega e vai para a estrada de chão, quando a gente vai para as fazendas, toda essa condição de tecnologia que ela tem, ela te entrega dentro desse pacote na terra, no off-road. Então essa segurança que você tem tanto na estrada, no asfalto, quanto no off, é impressionante. Então o que eles conseguiram fazer juntando todas essas características numa moto só é muito bacana. Sem contar que ela tem esse piloto adaptativo aqui na frente, que isso, na verdade, no asfalto me ajudou bastante. Eu nunca tinha tocado uma moto com isso, então você dosa ali a distância para o veículo da frente e ela realmente vai freando. A hora que você limpa a frente e ela já não vê ninguém na frente, ela segue. Então é uma moto que tem umas características muito marcantes e muito fortes.
sem contar com esse motor Boxer e, além de tudo, uma moto que tem várias tecnologias relacionadas a aquecimento de punho, aquecimento do banco do carona, vários modos de condução que você ajusta aqui. Tem um novo formato de condução, de você acessar esse menu, que aparentemente no primeiro dia para mim pareceu difícil, mas agora já ficou bem mais fácil mesmo. Aqui no retrovisor você tem o alerta de colisão, né? Então você tem também um radar atrás que avisa se vem algum carro na sua esquerda ou na direita. Compartimento de telefone. E um motor assim bem legal. O barulho é um pouco diferente da 1250, mas a força é tão grande que ela se mexe de um lado para o outro por causa desse motor Boxer. Quando você acelera, mas quando ela está em linha reta, isso aqui não acontece, ela está sempre se deslocando dessa forma. A bolha também aqui é uma bolha que se adapta quando você está dirigindo, então ela abaixa aqui, quando está indo na estrada ela chega na altura que você quer. É uma moto que não tem limite, e pra gente então que tem que combinar a estrada, o asfalto, grandes deslocamentos diários e o off-road, é realmente o melhor pacote. A moto nos trouxe até aqui, mas é quando a gente para que as histórias aparecem. O Sérgio fala com a mesma calma com que construiu esse lugar. E é impossível não querer ouvir. Cara, já faz muitos anos. Isso vem desde as cismarias que foram dadas pela coroa para alguns portugueses que vieram, outros militares, que vieram povoar essa região que era uma terra de ninguém, né? E então naquela época as propriedades eram divididas por rios, né? Por serrania, por mato. Era a maneira que as pessoas tinham para confrontar os seus limites com os outros produtores. Era a referência, então tipo, acabava um rio, acabava a fazenda. Exatamente. Cerca praticamente não existia, né? As primeiras cercas que começaram foram as cercas de pedra, ainda feita pelos escravizados, né? E assim veio se construindo essa história dessa divisão toda. Nós somos uma família hoje que está na 7ª geração, né, de produtores, que vem dessa mesma área que foi herdada lá atrás, né, pelos antepassados da minha mãe. Então, na verdade, essa sede onde a gente está, essa propriedade, ela era uma parte dessa sesmaria original. Era uma parte dessas sesmarias. Isso foi se fragmentando e o meu avô veio adquirir isso há um bom tempo atrás, não saberia te dizer quando, de uma tia da mãe, né, uma parente, que era Andréia também, que era o nome da minha mãe. E essa área original, né, que era toda Sesmaria, o resto do entorno dessa fazenda ainda é de algum familiar? Ou? Sim, tem primos que ainda têm essas áreas aí. Naquela época, eles não conseguiam ter a escala possível porque era muito difícil, era uma extensão muito grande. A coisa era meio subexplorada, né? Isso veio, à medida que veio se subdividindo, veio melhorando a exploração pela necessidade de se ter escala. E aí é que se vem colocando várias tecnologias e técnicas de manejo para conseguir suplantar essa dificuldade de ter escala numa área menor. Naquela época não era tanto o quanto se produzia de dinheiro, mas exatamente quanto guardava. E hoje não deixa de ser assim também, né? Eu acho que a grande diferença é como a gente usa aquilo que produz, né? O local onde a fazenda está inserida aqui, nós estamos numa região de Alegrete chamado Pai Passo. E dentro do Pai Passo, esse pedaço da área desse distrito, subdistrito, ele está dentro da APA do Ibirapuitã, que é uma área de preservação ambiental da bacia hidrográfica do rio Ibirapuitã, esse que passa lá em Alegrete, que está no canto alegretense, na letra do canto alegretense, o famoso Ibirapuitã. Esse rio nessa região aqui,
Ele tá toda a captação de água dele aqui. Algumas imagens que a gente fez e coisa e tal, tá dentro dessa APA. São 317 mil hectares. Que loucura. É bem grande, isso vai até o Uruguai, vai até a fronteira seca com o Uruguai, né? E mantém preservada toda a fauna, toda a flora dessa região, né? Então, o que acontece? Aqui, em outras áreas, fora da APA, já tem que se ter uma licença para te poder converter campo nativo Em algo em diferente. algo diferente, seja lavoura, pastagem. E aqui não é possível converter, né? Sobre áreas que não foram ainda implementadas como pastagem, tem que ficar como está, preservando a vegetação assim. E isso é um fator bastante limitante para a produção, é lógico, mas olhando por outro lado, que eu acho que aí está a grande sacada, se a gente puder usar o ambiente muito dentro daquela tua ideia de que a gente tem que, antes de trocar a base forrageira, antes de fazer qualquer coisa, tem que explorar ao máximo aquilo que tu já tem, aquilo que tu está no contexto, senão não faz sentido tu investir numa coisa que tu ainda não está explorando 100% na plenitude. Qualquer coisa estabelecida aqui vira exótico. Exatamente. Então, o que eu fiz? Aqui é uma coisa muito parecida com uma estepe, com uma savana, onde o espinilho aumentou muito, muita frequência dele não era assim antigamente. Quando eu vim para cá, 40 anos atrás, eu era um menino ainda de 24 anos, né? Recém-vindo de... Isso aqui era como eu dizia, eram uns campos de golfe. A lotação era altíssima. Não era um caso da Fazenda Tarumã, mas toda a região explorava isso com uma carga muito alta de ovinos. Naquela época valia muito a lã. E o gado ficava meio apanhando, passando fome, a mortalidade era muito grande, sobretudo no inverno. Os invernos me parece que eram mais rigorosos. O que eu acho que existia naquela época? As temperaturas, geadas, coisas ocorrem com uma frequência um pouco diferente. Nesse ponto é muito parecido. Mas antes tinha invernos que ficava assim, 40 geadas consecutivas. Acordado uma atrás da outra. Então as oscilações do tempo não eram tão rápidas assim. Vinha aquele frio, ficava mais tempo, depois vinha calor, ficava mais tempo. E esse comportamento do clima e essa lotação, e o fato também de se usar fogo, né? Se usou muito fogo nessa região, esses campos foram feitos à base de fogo. A indiarada que tinha aqui metia fogo num banhado e ficava do lado de fora esperando os bichos sair para caçar, né? Então, era o jeito que eles faziam o abate dos animais que eles caçavam silvestres. E então isso vem compondo uma florística que é um pouco diferente do que nós temos hoje. Entendi. Sobretudo com esse avanço do Anoni, que era uma coisa que não tinha também. Claro. Mas uma coisa que modificou significativamente para a entrada do espinilho, que é uma coisa que se vê com muita frequência aqui na APA, foi a questão, eu acredito, do ajuste de carga que foi feito e a saída da ovelha desse cenário. A ovelha veio saindo. A ovelha tem um hábito de pastejo completamente diferente. Mais baixo. Né? Mais baixo. Come muita coisa que o gado não come. E entre elas o espinilho. Então aquelas poucas exemplares que tinham de espinilho eram constantemente desbastados pelo dente da ovelha. Então não vinha. E também é interessante que ela mesmo, em períodos de outra escassez, como a gente já enfrentou aqui umas secas lá pelo ano de 88, 89, 90, foram 3 anos consecutivos de seca que essa região aqui foi devastada, né? Não tinha o que comer, Felipe. Aí o que o bicho come? Folha. Então, só que os matos eram tudo limpo por baixo, né? Por isso que eu sempre falo, cara, do ambiente nós não vamos ganhar. E é só ver os perfis de solo que tem, a gente andou ontem aqui, você viu, não tem. Então, se essa planta está aí, o sistema radicular dela está adequado, ela está adequada, ela está, né, fazendo essa reciclagem e tudo mais, e entender ela inserida no contexto produtivo, ela passa a não ser mais um problema. Sim.
E eu sempre tentei equacionar isso aqui, entender os números desse ambiente aqui, de produção, disso, daquilo, através da matemática, da conta e tudo mais, né? E, claro, não teve como ser diferente. À medida que começa a querer mensurar as coisas, entender como é que funciona o crescimento das plantas, como é que se aproveita melhor, tu vai para o lado da subdivisão. Porque a cerca elétrica representa hoje, numa fazenda que não tem cerca elétrica, vamos dizer, uma cerca em si, uma cerca convencional, representa hoje um capital imobilizado enorme. É uma herança. E uma depreciação ano a ano absurda em termos de dinheiro. A hora que tu vai para a cerca elétrica, tu deixa esse valor em torno de 15% disso. Uma fazenda como essa aqui, se tu for trazer a valor presente, as cercas, se elas fossem todas convencionais, seria em torno de 2 milhões de reais. Que loucura. Um monte de dinheiro parado ali, né? Servindo como divisão, mas parado. E exigindo manutenção cara, ano a ano. Com a cerca elétrica, a manutenção fica muito mais fácil e o valor muito mais barato. Quer dizer, esse imobilizado em cerca cai para 15%, 20% desse valor. E se você imaginar que ela vai ficar no mesmo lugar, mas ela ainda tem a chance de você mudar. De mudar e subdividir. E outra coisa, se tu tem um investimento hoje, cada R$1.000, cada 1.000 metros de cerca sai cerca de R$30 mil aqui. Se for fazer com cerca elétrica, é 10% disso, 15% disso. Então, o risco de tu errar, por exemplo, numa subdivisão, não me dei conta que ia fazer uma seca de 3 anos tão prolongada, me secou o açude. Eu não tenho água aqui, vou ter que abrir a cerca, ou vou ter que mudar esse traçado, porque o ambiente vai ter seus ciclos, né? Então, o risco de dar uma errada dessa é muito pequeno, além de poder fazer uma cerca de 1.000 metros com corda eletroplástica. O tempo. Põe no quadriciclo, estica ali, fazem meia hora. Meia hora tá feita a cerca. E aí, como é que eu vou saber se isso está sendo pago, se está me trazendo resultado? Eu tenho que comparar. Tem que comparar com o que eu tinha, ou com um lote do lado, que é melhor ainda, que faz dentro do mesmo ano, um lote de testemunho. E aí, nesse quesito, o que acontece? A balança é fundamental. Então, a pesagem eletrônica te proporciona rapidamente tu conseguir registrar os pesos do indivíduo. Porque não faz sentido nenhum, né, Felipe? Lote. Lote. Dá um exemplo, né? Se nós estamos em 3 pessoas num local e nós somos alunos, vamos dizer, tu é um aluno nota 10, tá? Eu sou um aluno nota 2 e o meu colega ali um aluno nota 3. Somamos 15. Dividido por 3, qual é a média da Nós somos 5 e não somos 5. Você tem um bom e o resto que não é. Exatamente. Não, e uma outra coisa... Não, e pior ainda, né? Tem um aluno nota 2 que tem que sair. Muita gente fala que o manejo de curral ou pesagens excessivas fazem os animais perder peso. Isso está errado. Está errado é o manejo do curral. Exatamente. Então, e o professor Moacir Corsi mostra em várias palestras dele hoje que o aumento do número de pesagens melhora o GMD, o ganho médio diário dos animais. Aí você fica pensando assim, poxa, então eu estou levando o gado para o curral, quanto mais eu levar, mais ele ganha peso. Não, é porque agora eu tenho mais dados para interferir. Então eu vou tirando sempre os ruins com mais frequência e o ganho médio diário de quem permanece aumenta. Perfeito. Então, é o erro de achar que o manejo está determinando uma perda de peso. Não, cara. A gente tem que... E aí o Sila fala uma coisa que é legal. A gente não pode responder o quê. A gente tem que responder o porquê. O que é isso aqui? Isso é uma planta daninha. É o quê? O que é isso? É uma daninha. Mas muita gente vira as costas e se dá por satisfeito por isso. Não, peraí. Por que essa daninha está aqui? Então, essas... Ali está a resposta para muita coisa. Para muita coisa. E aí no chip, na balança, nessa tecnologia, na cerca elétrica e tal, é o que combina tudo isso. É isso aí. Então, para mudar, a gente tem que entender onde é que quer chegar e por que não está chegando, né? Exatamente. Maravilha. Valeu, cara. Vem, pai. Essa terra atravessou os séculos. Veio das Sesmarias,
passou por gerações e segue sendo tocada dentro do que o ambiente permite. Não é sobre vencer o lugar, é sobre entender os limites, adaptar a produção e manter a família no negócio. A moto é o que nos permite cruzar esses territórios, ligar histórias e enxergar a pecuária por outro ângulo. E esse projeto só existe porque tem pessoas que acreditam nisso. IESA BMW Motorrad, Alltrax, McHale, Duagro, Lines Brasil são parceiros que, além de serem referência em seus segmentos, estão nos ajudando a contar essa história de um jeito diferente. Se esse formato faz sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo. A inovação no agro também passa pelo caminho que a gente escolhe para contar essas histórias. Um abraço, Felipe Moura, e a gente se vê pelo campo.